Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Projeto sobre porte e posse de armas avança na Câmara dos Deputados. Expectativa é que estados possam legislar sobre este tema. A gente vai avaliar as chances de aprovação do texto e os efeitos no agronegócio. Você vai ver também que o ministro do STF, Gilmar Mendes, paralisa todas as ações judiciais que envolvem o marco temporal e determina a conciliação sobre o tema em 30 dias. No cenário internacional, Milei garante o primeiro superávit fiscal em 15 anos para a Argentina. E na geopolítica, Estados Unidos aprovam um pacote militar para a Ucrânia, Taiwan e Israel. O montante é de 95 bilhões de dólares para os aliados. E ainda, a gente vai conhecer uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, a Copercitros. Tem tudo isso, tem muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, por 34 votos a favor e 30 contra, um projeto de lei complementar que autoriza os estados a legislarem sobre o porte e a posse de armas de fogo para defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras, como o caso de javas porcos, por exemplo. Durante a discussão do tema na CCJ, parlamentares ligados ao governo se posicionaram contra o projeto, mas sofreram um revés quando um pedido de retirada do tema da pauta não foi aprovado. O projeto de lei, que é de autoria da deputada Caroline de Toni, depende agora da análise do plenário da Câmara. Durante a audiência na CCJ, o deputado federal e ex-presidente da bancada do Agro no Congresso Nacional, Sérgio Souza, defendeu o projeto de lei. Vamos acompanhar. Esse cidadão brasileiro de bem, ele não quer uma arma para usar. Ele quer uma arma para garantir a sua segurança, para que o bandido saiba que dentro daquela casa, daquela propriedade, pode ter uma arma. Pode ter, não quer dizer que tenha, mas isso já vai fazer com que o bandido pense duas vezes ao invadir aquela propriedade, ao invadir aquele domicílio. Muito bem, esse debate importa demais ao agro e a gente vai aprofundá-lo, trazendo neste momento a Fernanda César, que é a coordenadora de legislativo da BMJ Consultores. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kellen. Prazer estar aqui. Obrigada a você. E temos também Matheus Zampieri, que é delegado da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato de Mato Grosso do Sul. Delegado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Como que vai ser a tramitação a partir de agora desse projeto de lei? Kellen, esse projeto de lei é um projeto de lei constitucional, então a gente precisa da aprovação do plenário antes que ele seja enviado para o Senado. E em plenário, ele precisa de 257 votos para ser aprovado. Isso é um cenário interessante, porque na Comissão de Constituição e Justiça, o governo teve uma perda muito grande nas votações que aconteceram dentro da comissão. Então, ele perdeu o requerimento de retirada de pauta, assim, de forma muito grande, né? Foram 31 votos a 9 do governo, e perdeu na votação de mérito, né, do texto por 34 a 30. Isso já dá um cenário de pressão para os parlamentares do governo dentro do plenário. Mas, dentro do plenário, a pauta é construída com as lideranças. E aí lá a gente vai ver mais o poder, né, e aí dos parlamentares, principalmente da Frente Parlamentar do Agro, em levantar esse texto lá. A gente espera que antes dele chegar no plenário, de fato, seja deliberado algum requerimento de urgência para que ele seja, de fato, levado ali entre os itens prioritários. E isso ainda está em negociação, ainda não aconteceu. O que significa dizer, Fernanda, é que esse é um tema que está entre as prioridades no momento e pode ser resolvido já nas próximas semanas? Esse é um tema que a gente vai observar muita negociação em torno. O governo perdeu, né? Esse é o fato na CCJ.
Então, por isso, ele vai ter que se reorganizar se ele quiser impedir que ele avance, porque agora ele tem um caminho mais livre para avançar. É um projeto que estava aí na Comissão de Constituição e Justiça esperando essa transição, e como a deputada Caroline de Toni, autora do projeto, assumiu a presidência também desse colegiado, ela conseguiu aí abrir espaço para que o tema fosse debatido e, de fato, aprovado ali dentro do colegiado. No plenário, a gente tem uma série de fatores que podem impactar se ele entra ou não nas próximas semanas. Um deles é justamente o relacionamento do governo, né, com o legislativo, que a gente tem visto que também não está no seu melhor momento. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que nas últimas semanas os parlamentares também têm se movimentado com várias pautas, né, e com uma frente parlamentar nova, que é a Frente Anti-Invasões. E esse projeto, apesar de não ter entrado na pauta, né, do pacote anti-invasões, ele veio ali no bojo dessa discussão também. Então, é um projeto para a gente ficar de olho. Muito bem, obrigada. Agora eu continuo com você, Matheus. Como é hoje a regra sobre porte e posse de armas e o que muda na prática para quem vive nas áreas rurais do Brasil se esse projeto avançar? Bom, eu acho que antes de mais nada é preciso a gente ter presente que essa polarização que nós temos visto hoje na política de esquerda e direita tem nos trazido uma falta de clareza na hora de analisar temas como as armas, principalmente. Então, temas importantíssimos como são esse da posse e porte de arma de fogo, seja na área urbana ou seja na área rural, devem ser tratados, sim, com muita cautela, porém, não podemos deixar de pensar no direito de cada um dos cidadãos, seja ele no ambiente rural ou urbano, né? Eu não vejo esse projeto de lei complementar como um afrouxamento da legislação, porque essa polarização acaba trazendo essa ideia de que não, vamos afrouxar, agora o homem do campo vai ter acesso a armas, vai poder... Não é isso que a gente vê com esse projeto. O que se vê é uma preocupação de levar para cada região, para cada localidade, para cada ente da federação, a análise das peculiaridades daquela localidade. A realidade do Rio de Janeiro é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente do Mato Grosso do Sul, que é diferente do Pará. Então, principalmente para o homem no campo, a possibilidade de ter uma arma de fogo para a sua defesa pessoal, para a defesa do seu patrimônio, inclusive para a sua defesa não em relação a um criminoso, mas a defesa em relação a um estado de necessidade mesmo, a um ataque de um animal. Essas realidades são muito distintas no nosso país, então eu entendo que o projeto vem para trazer um acesso mais ordenado a esse tipo de armamento. Delegado, hoje a situação está como, e com o projeto a gente teria uma maior gama de pessoas conseguindo acessar as armas de fogo dentro de uma situação regular, desde para uso de defesa pessoal até para uso de combate a essas pragas como javaporcos? Hoje está a critério da Polícia Federal e do Exército, se for como atirador, caçador ou colecionador, a carga do Exército, se for como defesa pessoal, pela Polícia Federal. Eu vejo que essa lei não mudaria, não entraria nesse debate, traria para os estados essa possibilidade, lógico, depois de uma regulamentação, traria essa possibilidade aos estados de legislar e de deferir, conceder essas posses e portes de arma, né? E, inclusive, para o manejo e controle dessa fauna exótica que nós temos, que é o javali, né? Esse poder dado aos estados, delegado, é algo inédito? Na verdade, não. Na verdade, seria um retorno, porque há muitos anos atrás, os estados já... cabia aos estados conferir a posse e o porte de arma dentro dos limites do seu estado. E isso alterou com o Estatuto do Desarmamento, passou a ser de atribuição apenas da Polícia Federal e do Exército. Então, aqui voltaria uma situação que já se teve no passado. Muito bem, delegado. Obrigada, Fernanda. O projeto que está em discussão na Câmara, você acredita que ele vai ter votos suficientes para ser aprovado no plenário da Câmara? Qual é a situação no momento?
Bom, no momento a gente está discutindo vários projetos que importam para o governo e que impactam e podem impactar essa votação, porque as negociações são feitas individualmente. Os temas, né, de segurança pública e do agro têm muita adesão na Câmara, né, entre os parlamentares. É possível, se a gente pensar, né, olhando estritamente para isso, que consigam? Sim, tem parlamentares suficientes nos partidos que tratam dessa pauta e que votaram na CCJ para aprovar. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente também recebeu a regulamentação da reforma tributária no Congresso essa semana e que isso mexe também com os votos dos parlamentares. Então, é uma questão aqui agora de momento ideal para ser votado ou não. E isso vai ser levado em consideração entre, principalmente, os líderes e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. A sua percepção é que o momento ideal está próximo ou ele vai perder espaço em função das discussões, como você mesma citou, da reforma tributária? Vai depender muito do engajamento das frentes parlamentares interessadas. Okay. Se a gente realmente conseguir que avancem os textos, como eu falei, do pacote anti-invasões, que é um desejo da frente parlamentar do agro, principalmente nesse mês de abril, né, com toda essa questão do abril vermelho, é possível que se encontre algum momento. Mas a gente sabe também que outras discussões estão no caminho, né, demarcação de terras, os vetos que são importantes, né, para pesticidas, e tudo isso pode impactar, né, até a priorização desses temas. Então, alguns temas que impactam, né, que tem impacto direto, e isso pode ter um relacionamento aí em qual pauta escolher primeiro. Muito bem, Fernanda. Delegado, essa situação de uma eventual aprovação desse projeto, trazendo mudanças nas regras de posse e porte de armas, que impactam também na zona rural do Brasil, há uma correlação, pela sua experiência, no índice de criminalidade nas áreas rurais e na posse e no porte de arma? Como que isso tem se mostrado ao longo dos anos? Sim, sem dúvida, se houver mais registros, mais pessoas habilitadas a possuir ou portar arma de fogo, haverá impacto nos índices de criminalidade, sim. Eles diminuem. Temos que ter presente... Perdão? Eles diminuem, delegado. Diminui, sem dúvida. O que nós temos que ter presente é que o criminoso busca facilidade, seja na área urbana, seja na área rural. O crime tem migrado para a área rural. Existe muito investimento no agronegócio, muita tecnologia, muito investimento, muito valor agregado, e o criminoso tem visto isso. Então, nós temos trabalhado muito com conscientização dos proprietários, dos fazendeiros, quanto ao patrimônio que eles possuem na área rural. E se aqui, na cidade, se nós pegarmos como exemplo um grande centro, onde a polícia não tem como estar vigiando todos os locais ao mesmo tempo durante as 24 horas do dia, leve isso para uma comunidade isolada, remota, um produtor rural que tem sua propriedade no meio do Pantanal sul-mato-grossense. Nós temos um município aqui, por exemplo, Corumbá, que o município de Corumbá é maior que o estado do Rio de Janeiro, para se ter uma noção. Qual a dificuldade de um socorro chegar para alguém que esteja numa situação. Então, a arma de fogo vem, a concessão, o porte, de forma legal, que tem que ter essa discussão muito tranquila, é que o criminoso não está preocupado com uma arma legal. Então, passar isso para os estados, autorizar que cada peculiaridade seja tratada de forma diferente e conceder, eventualmente, esse porte, essa posse de arma, a pessoa vai ter que preencher todos os requisitos, não pode ter antecedentes criminais, não pode ter envolvimento em várias coisas, enfim, não está se afrouxando, vai passar a ter arma para vender no mercadinho da esquina, se essa regulamentação vier a acontecer. Então, eu fico muito tranquilo quanto à legalidade, quanto à fiscalização, aos controles, a polícia vai continuar proibindo a posse e porte ilegal de arma, e eu acredito que vai diminuir os crimes patrimoniais e não haverá aumento em outros tipos de delitos. Muito bem, delegado. Fernanda, como o governo Lula deverá agir no sentido desse projeto e de outros que tentam mudar essas regras em relação à posse e porte de armas? Se eu não estou enganada, essa foi uma das primeiras ações do novo governo quando tomou posse, foi rever algumas das medidas em relação à posse e porte de armas de fogo no Brasil, não foi?
Sim, você está correta. Esse é um ponto assim, central para o governo Lula, mas como a gente viu, dentro da CCJ eles não conseguiram, né, barrar o projeto, e eles vão precisar negociar com os parlamentares dentro de plenário se eles não quiserem que avancem como eles não querem. A discussão deles é realmente ainda muito voltada para a constitucionalidade, porque eles sabem que os estados retomando, né, essa priorização, eles podem liberar e eles não querem que isso aconteça. Então, justamente por isso, eles querem impedir que o projeto seja aprovado. Mas, como eu falei, é um debate que eles vão precisar gastar muito cartucho dentro do plenário, pois temos muitos parlamentares que já estão se articulando para levar esse tema e aprovar em plenário. Se passar no Congresso Nacional, existe uma outra prerrogativa dada ao governo para tentar que essa realidade não se torne legal no país? Se a gente tiver aprovação nas duas casas, ele ainda pode passar pelo veto, né, pelo veto presidencial, e aí a gente retorna para o Congresso, né, a última decisão, que é em sessão conjunta. Então ainda existe essa possibilidade, mas a gente também tem o Congresso como a última palavra. Ou seja, na sua análise é esperado que, se aprovado no Congresso, o Lula vete o projeto de lei que altera as regras de posse e porte de arma, mas aí o Congresso de novo trataria do tema, derrubando o veto do presidente e tornando então essa regra que permite aos estados legislarem sobre o tema uma regra válida no nosso país. Exatamente. E a gente tem outros projetos que tratam sobre isso, né? Na própria CCJ existe um outro projeto sobre porte, né, para o produtor rural. Então, existem outras tentativas que o Congresso pode fazer para que consiga já garantir esse direito. Mas aí vai depender, novamente, do cenário, do momento ideal de tramitação. Muito bem, delegado, nesse momento, você que tem atuação direto em Mato Grosso do Sul, mas conhece muito da realidade brasileira, houve um aumento dos crimes nas áreas rurais do país? Nós não temos esse levantamento preciso, mas o que eu posso te ressaltar é que a época do governo passado, falando de governo Bolsonaro, em que houve essa maior acesso à questão de armamentos, houve uma redução dos crimes violentos, né? Se nós pegarmos estatisticamente, os homicídios diminuíram no Brasil. E é esse reflexo que eu imagino que vai acontecer se voltar aos estados essa possibilidade de analisar o porte de arma, né? Ainda não vi nenhum estudo dos últimos 2 anos se houve alguma diminuição ou aumento depois dessa mudança da legislação com o atual governo federal. Muito bem. Quero agradecer a vocês pela profundidade aqui da análise sobre esse tema que importa demais a todos nós brasileiros. Fernanda César, coordenadora de legislativo da BMJ Consultores, volte sempre. Um prazer recebê-la. Matheus Zampieri, delegado da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato de Mato Grosso do Sul. Volte sempre, delegado. Foi muito bom tê-los conosco. Até a próxima. Muito obrigado. E nesta semana, indígenas pressionaram o governo para realizar mais demarcações de terras. No acampamento Terra Livre, em Brasília, lideranças indígenas endereçaram uma carta aos 3 poderes com 25 reivindicações. O documento afirma que os povos não querem viver em fazendas e que a proposta de comprar terras para assentar esses povos afronta o direito originário de ocupação tradicional. A carta afirma ainda que as promessas de Lula sobre demarcação continuam pendentes e pede a finalização do processo de 23 outras áreas. Na Câmara, lideranças indígenas também reforçaram o pedido de novas demarcações de terras e criticaram a lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a criação de um processo de conciliação sobre o marco temporal das terras indígenas. Ele alega que qualquer resposta vinda de métodos tradicionais não vai colocar fim à disputa político-jurídica sobre o tema. As partes envolvidas, que incluem o Congresso e o governo, por exemplo, terão 30 dias para apresentar propostas de conciliação. Além disso, todas as ações na Justiça que tratam do marco temporal
foram paralisadas. A gente lembra que a lei do marco temporal prevê que só podem ser demarcadas áreas indígenas que estavam ocupadas por eles na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A lei foi aprovada pelo Congresso no ano passado, mas o STF decidiu pela inconstitucionalidade do tema, o que gera essa divergência entre os poderes. A gente conversa com o consultor jurídico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Kaufmann, sobre este tema. E a primeira pergunta é como será feita na prática essa conciliação determinada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Porque isso é importante, Kaufmann? Essa decisão do ministro Gilmar Mendes é importante porque, reconhecendo a sensibilidade, a importância do assunto, tentou definir mais ou menos um caminho, um esquema, um instrumental possível de solução dessa questão. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes trouxe uma premissa bastante fundamental, a de que a Lei 14.701, pelo menos antes de qualquer decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, deve ser considerada constitucional e, portanto, deve ser aplicada no âmbito dos processos judiciais que tratam de questões ou conflitos relacionados à demarcação de terras indígenas. Quais são os passos a partir de agora? Se trata, na verdade, de um procedimento muito novo, né? Heterodoxo, diferenciado, no qual há, vamos dizer assim, uma amplitude de criação e de construção acerca de quais passos serão dados. Neste momento, os órgãos envolvidos nesse debate foram oficiados para que elejam seus representantes a participar desse diálogo institucional. Não se sabe exatamente ainda com clareza qual é o objeto estrito e o que vai ser conversado nas reuniões que eventualmente forem promovidas entre esses representantes. Em princípio, a CNA, desde o início, aliás, desde sempre em que o Supremo Tribunal Federal discute a questão relacionada à demarcação de terras indígenas, a CNA sempre propôs uma solução que fosse parametrizada pela decisão do Congresso Nacional e por um diálogo entre as partes envolvidas, de maneira tal que a nossa expectativa é que a Lei 14.701 seja respeitada e que se tente estabelecer preocupações do ponto de vista da interpretação do que está na lei, de maneira a atenuar eventuais conflitos de aplicação dessa lei. Mas, de qualquer maneira, nós estamos diante aqui de uma possibilidade mais ampla de diálogo entre os poderes. Kaufmann, o marco temporal, ele pode deixar de valer depois dessa conciliação proposta pelo ministro do STF? A expectativa da CNA é de que o Congresso Nacional colocará com clareza que a decisão sobre o marco temporal foi decidida em votação em ambas as casas por maioria ampliada de seus parlamentares componentes, de maneira tal que a expectativa é de que o conceito de marco temporal seja mantido, embora se eventualmente se imagine situações específicas em que seja possível imaginar situações em que esse conceito possa ser atenuado, né? E os casos que já estavam com ganho de causa aos produtores na justiça, quando o debate era sobre demarcação de terras indígenas, eles podem ser anulados? Em relação aos processos judiciais em que se discute questões de demarcação de terras indígenas, tem sido uma prática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o respeito à coisa julgada e às decisões judiciais tomadas no âmbito dos processos judiciais. Dessa forma, esperamos que a decisão, a autonomia de decisão dos juízes que presidem os processos judiciais seja preservada, especialmente aquelas em que prevêem a forma adequada de aplicação da Lei 14.701. Como conclusão, como sumário de toda essa questão, a CNA, vamos dizer assim, projeta grande expectativa e grande esperança para que esse processo de amplo diálogo institucional promovido pelo Supremo Tribunal Federal a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes venha a trazer, de fato e finalmente, pacificação no campo e resolução definitiva sobre as questões de marco temporal e definições sobre o regime jurídico aplicável à demarcação de terras indígenas, sempre tomando por base as escolhas legislativas que foram adotadas pelo Congresso Nacional e que se resumem na promulgação da Lei 14.701. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo Kaufmann, consultor jurídico da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente vai seguir acompanhando este tema no Hora H do Agro.
E agora eu te convido a viajar um pouco pelo Brasil do agro. A gente vai até Bebedouro, no interior de São Paulo, para conhecer uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, a Copercitros. O Brasil do agro acorda cedo. Eu também adoro acordar cedo. Especialmente se for para pegar a estrada e conhecer história de gente de todo lugar, sabe? Bom dia. Olá, tudo bem? Bem. Por favor, completa para mim. Etanol, gasolina? Etanol. Etanol. Exatamente. Acabamos de chegar em Bebedouro, São Paulo. Aqui tem cana para todo lado. Vamos conhecer juntos agora a Copercitros. Eu tenho 70 anos, 45 aqui vividos. Então a minha história, ela conecta muito com a cooperativa e me emociona de poder dar a minha experiência, contribuir para as novas gerações. E nós temos que ser guardiões desses valores e poder perpetuar para as futuras gerações. Da mesma forma que você fala Copercitros, eu já fico pensando aqui. Copercitros que hoje tem a cana, a sua principal cultura. Que história é essa? Nós nascemos aqui em Bebedouro, uma região onde a citricultura era muito relevante, era a maior região citrícola do país, há 45 anos. Mas hoje aqui a gente tem, na área de atuação da Copercitros, 157 usinas, 8.400 cooperados, que a principal atividade é cana, e mais ou menos 6 milhões de hectares de cana, é quase 70% da cana plantada no Brasil. Se você olhar todo o portfólio que a Copercitros tem, é algo único no mundo. Não tem ninguém no mundo assim, e aquele conceito one stop, né? Do produtor em um lugar só, encontrar tudo que ele precisa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Shopping Rural, tudo bem? Como eu posso ajudá-lo? No momento eu estou precisando de Maxan, tá, para fazer pulverização. Nós temos uma linha completa aqui com os nossos principais fornecedores na parte de insumos, fertilizantes, peças de reposição, produtos para varejo. Mas vai ser um prazer atender o senhor. Dá uma sensação que é de casa? Mas é de casa, não é só sensação, é de casa. A gente conhece pessoalmente quase todo mundo. Então o contato, aquele contato que você está aqui para resolver teu problema. A nossa estratégia é consolidar o que o produtor precisa. É crescer no produtor, não crescer só geograficamente, não crescer comprando estrutura, e sim crescer no atendimento de tudo que ele precisa. Aqui na região de Bebedouro, a cooperativa tem de tudo um pouco. Agora a gente vai para campo, conhecer mais de tudo isso. Hoje nós estamos dentro da Fundação Copercitros, que é de citros. Hoje aqui nós somos uma fazenda com 112 hectares, né? Contando o nosso bloco educacional, onde nós temos 2 cursos, o curso em técnico em agronegócio, o curso da FATEC, que é o curso superior de Big Data. E a gente precisa entender que para a nova geração ficar na atividade, se não tiver tecnologia, não vai permanecer. E a gente vê uma geração mais nova ficando justamente porque gosta da inovação e tem lá, né, o celular numa mão, o controle do videogame na outra. Dá para fazer isso, né? Com a agricultura também, mas a gente não pode esquecer dos fundamentos, da base. Um setor cada vez mais tecnificado. A gente vê pelo olhar sobre o que vem por aí e as falas constantes envolvendo tecnologia como um catalisador dessa mudança. Não uma tecnologia que fique bonito para estampar na estante, mas uma tecnologia que mude de fato a vida das pessoas no campo. Eu sou engenheiro agrônomo e produtor rural, aqui na região de Bebedouro, São Paulo. E a nossa história com a terra já começou faz muitos anos, né? Meu pai era italiano, ele brinca que em Veneza só tinha água, né? E veio aqui para mexer com terra. Com a advinda do carro a álcool, teve a necessidade de ter a produção de álcool, né? Foi aí que teve a expansão das usinas de açúcar aqui na região, com o pró-álcool, né? Então precisaria ter a cana plantada, né? Foi aí que começou a vir a expansão da cultura da cana aqui na região. Antigamente, tudo que você plantava, produzia. Hoje, a gente enfrenta um grau de dificuldade maior, né? Uma das maiores pragas são as ervas daninhas, né? O esfenófilo, que é a broca das raízes, né? Não tinha, agora tem de uma forma muito severa e causa um prejuízo muito grande. Cigarrinha,
também causa grandes prejuízos, a broca, enfim, a gente tem uma série de pragas aí que, se a gente não fizer o trato cultural certo, temos prejuízos grandes com elas. E a cooperativa, além de dar o suporte técnico para toda essa operação, ela tem a função também de ter relações comerciais com fornecedores estratégicos que desenvolvem tecnologia de ponta. Tudo bem? Como é que tá? Bem, e você? Tudo jóia. Trouxe o Egídio aqui da Errara. Tudo bem? Gustavo, como é que tá? Bom, e aí? Hoje nós temos algumas tecnologias que a Errara vem trazendo ao produtor que são altamente eficazes e têm uma eficiência excelente a campo, sendo testada já por usinas, produtores e cooperativas. Nós trazemos um produto também bem técnico, sendo Zeus para Esfenópolis. Pensando em pré-emergentes, nós temos 3 produtos com uma excelente performance a campo, sendo eles Yamato, Falcon e Hit, pensando em pré-emergência, só que a utilização numa época seca. Fusão, fungicida extremamente sistêmico que nós temos no mercado. Hyper, pensando numa colheita mais rápida. E Maxan, um produto extremamente sistêmico e conseguimos atingir todo o ciclo da praga, desde o ovo até o adulto. Trazendo o manejo de Errara a campo, nós conseguimos maior TCH e TH, concluindo uma maior rentabilidade para o produtor. O agro não se faz sozinho, né? O agro se faz com parcerias. Parcerias das grandes empresas, principalmente a Errara, que é uma parceira forte nossa, né? Que eles ajudam a fundação a manter todo esse contato com o cooperado, né? Trazendo junto com eles essa parceria a educação, o meio ambiente, né? Nas nossas recuperações de nascente, os nossos projetos ambientais. Então, o papel da cooperativa é dar a mão no agricultor e auxiliá-lo nessa transição de uma economia convencional para uma economia verde. Nós dizemos que hoje nós estamos saindo de um investimento que muitas vezes era encarado como custo na atividade agropecuária em relação ao meio ambiente e estamos partindo para uma oportunidade de negócio, para uma geração de valor para toda a cadeia produtiva. Eu acho que o Brasil serviria de lição para o mundo. A gente tem aqui um nível de preservação do meio ambiente que nenhum país nesse mundo tem. A gente está vendo a Europa aí queimar carvão para produzir energia elétrica, né? Olha o quanto danoso é para o meio ambiente, o tanto de CO2 que está se emitindo na atmosfera. E a cana-de-açúcar é o contrário. Nós orgulhamos de ser brasileiros, de poder estar na cooperativa e poder contribuir para que nós possamos, hoje e amanhã, ser o celeiro do mundo. O Brasil é o maior produtor de cana do mundo, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo e o Brasil é o primeiro produtor mundial de açúcar do mundo. Só por esses dados a gente consegue perceber a relevância dessa cultura, não só para o agronegócio brasileiro, mas para o planeta todo, porque a gente está falando de alimento e está falando de energia, né? E está tudo muito conectado. A cana está presente no nosso dia a dia e no dia a dia de gente ao redor do mundo todo. Isso é muito bacana. Bom, eu como proprietária de uma doceria, né, acredito que seja um pouco suspeita falar sobre o açúcar, porém eu amo o açúcar, né, faz parte da minha vida, é a base de praticamente todos os produtos aqui da nossa loja, porque você vê eles comendo, aquele sorriso, o brilho nos olhos, então eu acredito que traz além de uma satisfação, uma alegria e poder proporcionar ele para eles é muito bom. Acho que muita gente não tem noção do que está por trás de todo esse pedaço de bolo que a gente tem, ou esse cafezinho, de todas essas pessoas, esses produtores e o consumidor final, né, onde chega o produto na nossa mesa. É importante que as pessoas pensem um pouquinho o quanto que foi envolvido para chegar no produto que nós consumimos, nesse caso aqui, diariamente. E que para chegar ao açúcar na mesa dele lá, teve um trabalho muito intenso de muita gente envolvida, né, e gente compromissada. São tratoristas, maquinistas, são várias que veem. E eu também, porque tem que abastecer os carros.
Na medida que nós tivemos esse desenvolvimento agrícola aqui em Bebedouro, nós vamos ter também uma melhoria na infraestrutura existente aqui na cidade. O impacto no bem-estar social ele é gigantesco e a cooperativa ela tem responsabilidade, ela tem um papel muito importante em fazer com que, especialmente, pequenos e médios agricultores permaneçam competitivos e sobrevivam nessa economia atual. Então, apesar de nós vivenciarmos alguns momentos de crise, não só no contexto local, mas também no contexto mundial, a agricultura ela consegue ultrapassar, sobreviver a esses impactos e ela vai se solidificando. Então, o agricultor é o primeiro, depois vem a indústria e o comércio. Então, sentir que a gente faz parte desse negócio é uma emoção fantástica. Que emoção? Você está contribuindo com o planeta. Você está contribuindo com pessoas, você está contribuindo com emprego, você está contribuindo com todo o ecossistema. Tá? Você está dando sustentabilidade econômica, agronômica e ambiental. E depois do intervalo, você vai ver que o governo Milei fechou o trimestre com um superávit fiscal na Argentina, uma situação que não era atingida em 15 anos. E ainda, Joe Biden assina um pacote de ajuda militar para a Ucrânia, Taiwan e Israel. Tudo isso e os impactos no agro você confere depois do intervalo. Eu aguardo você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou o Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Que Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o nosso assunto agora é a geopolítica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta semana um pacote de ajuda militar de 95 bilhões de dólares, que inclui recursos para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Essa aprovação acontece após meses de atrasos e polêmicos debates sobre até que ponto Washington deveria se envolver em conflitos externos. Como resposta, a China criticou a assistência militar dos norte-americanos a Taiwan e disse que a iniciativa está
está arrastando a ilha para, abre aspas, uma situação perigosa. Assunto para Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice. Tiago, seja muito bem-vindo. O que significa, em termos geopolíticos, esse apoio dos Estados Unidos para Israel, Taiwan e Ucrânia neste momento, hein? Bom, primeiro, um prazer estar aqui novamente. É mais um exemplo que os Estados Unidos vem dar para reforçar suas alianças. Seguindo a lógica do Biden, do presidente Joe Biden, que é de fortalecer as alianças, ele vê esses gestos como não só táticos, ou seja, de importância imediata para cada um desses aliados, na Ucrânia em relação à Rússia, Israel em relação ao Hamas e Taiwan para poder aumentar a sua capacidade de defesa, mas também não deixa de ser uma mensagem que está sendo enviada a outros aliados dos Estados Unidos, talvez não tão avançados quanto os listados, mas num momento onde, ao longo dos últimos anos, se viveu muita desconfiança de até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a se colocar fortemente a favor dos seus aliados, o Biden ele vem, ao longo da sua presidência, tentando reforçar isso cada vez mais. E isso culmina na liberação de mais dinheiro e nesses gestos que ele vê como necessário para poder fortalecer essas bases que, de certa forma, acabam representando muito dos ideais que os Estados Unidos, por meio de uma presidência democrata, quer demonstrar para o mundo. Você falou muito bem, por meio de uma representação de um presidente democrata, até porque esse debate está colocado na mesa em ano de eleição dos Estados Unidos, em que a política do Partido dos Republicanos parece ser contrária a este movimento de continuar suportando financeiramente países como, por exemplo, a Ucrânia, ou até enviar ajuda para Taiwan. Se houver uma troca na presidência dos Estados Unidos, essa torneira que está pingando esses recursos, ela fecha? E como isso afeta o xadrez geopolítico? Certamente fecha, e isso acaba gerando um efeito dominó que não deixa de prejudicar, porque os Estados Unidos eles não têm interesses que são exclusivamente domésticos. Os Estados Unidos têm mercado no mundo, os Estados Unidos ele gera uma competição muito grande contra a China em diversas áreas, e quando ele não está atuante em relação aos seus aliados ou em relação a outras partes do mundo, não existe vácuo nas relações internacionais que não são ocupados. Então, a China vai ocupando esse vácuo. Então, a percepção de fortalecer os aliados não é uma percepção que os republicanos são contra, é um ponto de vista que o Trump é contra. Isso é relativamente novo na política republicana, e isso já gerou resultados rápidos, negativos para os Estados Unidos, como, por exemplo, quando o Trump decidiu, durante a sua administração, unilateralmente largar o acordo entre o P5+1, que são as 5 potências do Conselho de Segurança mais a Alemanha, e o Irã. Naquela época, o acordo visava liberar dinheiro que estava retido dos iranianos em bancos do mundo inteiro, em troca de um controle maior na capacidade de monitorar o avanço nuclear deles. Quando o Trump larga isso unilateralmente, todo o acordo se esfarela, a China ocupa esse vácuo, fortalece o relacionamento com o Irã, isso gera mais caixa para o Irã, e o Irã volta a poder financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, e aí você começa a desencadear uma nova situação no Oriente Médio. Tiago, a gente está dentro de um programa que é focado para a comunidade agro, e muitas vezes há uma dúvida, né, de correlações entre todo esse cenário internacional e a geopolítica, com o que hoje tem se convencionado chamar também de a geopolítica dos alimentos. Você acha que a gente está num cenário de aumento do risco geopolítico em 2024 e com quais efeitos já observados dentro da comunidade agro, dentro dos mercados agro, na sua perspectiva? Naturalmente, nós vivemos um momento muito delicado, porque falar do agro é falar de logística. E o embate entre os Estados Unidos e China, nessa nova Guerra Fria, pode-se chamar assim, que existe em várias categorias, ela tem os seus pontos de estresse e os seus pontos de monitoramento, se uma situação está melhorando ou piorando, se dá pelas cadeias logísticas e pela forma que um país tenta atrapalhar a cadeia logística do outro. Quando nós vemos eventos acontecendo no Oriente Médio, na Europa e outras partes do mundo que afetam essa cadeia logística, elas estão afetando as rotas onde o agro
exporta e importa, independente do país que nós estamos falando. Além disso, quando envolve aspectos como a Ucrânia, que é uma grande produtora de trigo, isso desencadeia um outro efeito no mundo. Então, tem um efeito ou da abundância ou da escassez, e a escassez é o momento que nós estamos vivendo em relação a determinados grãos por conta das crises, mas também existe o risco logístico, e esse risco logístico se dá primordialmente por conta do que está acontecendo entre Estados Unidos e China, mas também o que está acontecendo no Oriente Médio, no Mar Vermelho. Então, isso impacta diretamente a variação de preço e a expectativa de exportação e importação de grãos como os que o Brasil importa. Muito bem, você citou China e Estados Unidos, Thiago. A China alertou os Estados Unidos que os dois países devem escolher entre, abre aspas, confronto ou cooperação. Enquanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, iniciou uma visita oficial lá na China, no país asiático. As relações entre China e Estados Unidos estão piorando na sua avaliação? Estão, e essa escolha que a China coloca, ela já foi tomada pelos dois países há muito tempo, que ela é conflitiva. Por quê? Primeiro que existem várias categorias de embate entre os dois países. Embate comercial, embate econômico, embate militar no Mar do Sul da China, embate diplomático, embate político, mas em cima de todos esses é um embate conceitual. E o embate conceitual ele não abre mais espaço para a cooperação, porque as visões de mundo elas são não só diferentes, mas elas são contraditórias. Então, o fato de existir esse ponto de vista contraditório em relação à propriedade intelectual, a produção tecnológica, a produção industrial, a manutenção e compra de áreas para produção de commodities e de recursos naturais em vários países do mundo, a China e os Estados Unidos têm visões que são antagônicas em relação a isso. Então, a tendência é que isso vai piorar ao longo dos anos. O problema é que nós ainda não sabemos o quanto isso precisa piorar para chegarmos num momento de ruptura realmente grave. A gente já tratou disso, mas a cada novo capítulo é preciso que eu te pergunte novamente, porque as coisas mudam rápido. Com essa piora projetada por você na relação entre Estados Unidos e China, a gente vai ver uma escalada da chamada guerra comercial, com quais efeitos colaterais para o agronegócio brasileiro? Sim, isso não é algo que nós vamos ter que, primeiro, nos acostumar, e segundo, que nós vamos ver isso se desenvolvendo cada vez mais ao longo dos próximos anos. As sanções, elas historicamente foram uma arma utilizada pelos Estados Unidos contra vários outros países. A partir do momento que o grupo de países sob sanção, eles aumentam, esses países liderados pela própria China, ela cria a capacidade de criar um ecossistema próprio, onde as sanções elas começam a perder valor. No entanto, os Estados Unidos ainda têm um poder muito grande por conta da dependência que vários países no mundo têm, tanto da China quanto dos Estados Unidos. A aplicabilidade de sanções específicas que abre uma vantagem para você negociar com os Estados Unidos, se você optar por fechar parte das suas portas para a China, isso é algo que vai começar a ficar cada vez mais normal. Isso vai fortalecer e sedimentar ainda mais os muros que dividem o mundo entre o Ocidente e o Oriente. E o Brasil, como um país que é uma potência global em termos de produção alimentar, é impossível que, cedo ou tarde, o Brasil se depare com uma escolha. E a partir do momento que o Brasil tome uma escolha, isso é algo que vai marcar o nosso comportamento diplomático, político, inclusive de política doméstica, durante um bom tempo. De novo, o difícil é identificar exatamente quando isso vai acontecer e quando que esse trem já vai ser visível. Muito bem. Thiago de Aragão, diretor da Arco Advice, obrigada por nos atualizar da geopolítica mundial e todos os efeitos para o agro. Volte sempre. Muito obrigado. Até a próxima. E agora a gente vai para a Argentina, porque o presidente Javier Milei anunciou nesta semana que o governo conseguiu atingir em março o terceiro superávit fiscal consecutivo. Ou seja, pelo terceiro mês seguido, o governo de Milei gastou menos do que arrecadou. Com isso, o primeiro trimestre de 24 fechou com superávit 0,2% do PIB por lá. Algo que nenhum outro presidente do país conseguiu nos últimos 15 anos. Além da melhora das contas públicas, a inflação também está caindo e fechou março com 11% contra 13% do mês anterior.
Em discurso, Milei afirmou que em poucos meses o país alcançou o que parecia ser impossível. Ele também disse que entende que a situação dos argentinos ainda é difícil. Vamos ver. Hoje estou aqui, rodeado pela nossa equipe econômica, chefiada pelo ministro Luiz Caputo e pelo presidente do Banco Central, Santiago Bauzili, para anunciar algo que há poucos meses parecia impossível na Argentina. Quero dizer a todos os argentinos que entendo que a situação que vivemos é difícil, mas também que já percorremos mais da metade do caminho. Esta é a última etapa de um esforço heróico que nós, argentinos, estamos fazendo e pela primeira vez em muito tempo, o esforço vai valer a pena. Muito bem, a gente vai analisar a situação da Argentina, que é um competidor do Brasil no mercado global de commodities, com o nosso comentarista da Jovem Pan News, Gustavo Segré. Segré, é um prazer tê-lo aqui no Hora H do Agro. O prazer é totalmente meu. E aqui presencial. Presencial, que é muito melhor. Muito bom. Segré, você é um grande conhecedor da economia argentina e conta pra gente como esses dados, de superávit têm repercutido por lá. Há uma sensação de melhoria na economia da Argentina já ou ainda isso é muito incipiente? Para aqueles que conhecemos da área econômica, sim. É uma notícia absolutamente positiva, porque não é somente o superávit fiscal. Para explicar um pouquinho melhor, é arrecadação menos gasto, superávit primário ou fiscal. Mas no caso do Milei, ele conseguiu uma outra façanha, que é pagar os juros da dívida e ainda sobrar dinheiro. Perfeito. Isso é muito, muito estranho para uma Argentina que tinha um déficit crônico. Nos últimos 123 anos, apenas 10 anos, a Argentina teve superávit fiscal, não necessariamente financeiro ou nominal. E essa foi a primeira vez que esse superávit se obtém com uma redução do gasto e não com um aumento da arrecadação. Na época do Kirchner teve também superávit fiscal, mas era com um aumento na arrecadação mantendo o gasto estabilizado. Aqui não interessa a arrecadação, eu tenho que diminuir o gasto. O ajuste foi muito bravo, foram 15% do PIB, é muito forte, e isso que permite ainda que a população argentina tenha paciência com Milei, porque pela primeira vez em muitos anos, a população, sobretudo de baixa renda, observa que o ajuste não é feito apenas pelo contribuinte, e também pela área política. Dá para a gente estabelecer um paralelo com o que está acontecendo aqui no Brasil? Porque há uma sensação de preocupação com o aumento de impostos por aqui. Que paralelo você estabelece com a situação da economia argentina e a do Brasil neste momento? Seria a vereda em frente, uma avenida que está do outro lado. Ou seja, é uma rua de um lado que mostra que tem que ajustar o gasto e depois ir atrás da arrecadação com o aumento da atividade econômica e não com o aumento da carga tributária. E no caso brasileiro eu preciso gastar mais, aumenta a arrecadação do jeito que for, e isso vai mostrar que os indicadores econômicos dos dois países com políticas fiscais antagônicas vão começar a dissociar-se. A Argentina tinha o que seria o risco país, que estabelece os juros por cima do Tesouro Americano de 4.500 pontos. Parecia mais um clube de milhagens do que o risco país. Hoje está em 1.200. Os títulos da dívida argentina, que tinham um valor de face de 22%, está em 60%. O Banco Central começou a ter de novo dólares entrando, aumentou as reservas internacionais e o dólar que estava regulado pelo governo a 400 pesos, hoje está a 888, ou seja, deu uma desvalorização do 100% do valor oficial do dólar e a inflação começa a cair. E por quê? Porque não tem emissão monetária, porque tem responsabilidade fiscal e agora no próximo mês, abril, maio, mais tardar, vai ser um dígito. Muito interessante, você falou em dólar regulado. A gente que acompanha diretamente as notícias do agro percebia nos governos anteriores dólar milho, dólar soja, dólar Coldplay, entre outros nomes que a gente acompanhou. Como que essa situação agora de câmbio lá vai impactar os produtores que têm commodities exportáveis? Qual é a situação na sua visão? Melhora muito. A competitividade do produto argentino, sobretudo do agro, melhora muito. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás que mostrava, não muitos, eram 2 anos atrás, um produtor de soja, se estivesse a tonelada $540, nos Estados Unidos recebia $540. Aqui recebia no Brasil $513. Quantos dólares recebia? Nota, verde, de dólares na Argentina, 144.
Então não compensava. E aí você tem um dólar retraçado artificialmente pelo governo e tem retenções, ou seja, os exportadores do agro argentino pagam para exportar. Então toda essa situação tirava a competitividade do produto argentino. Essa competitividade hoje melhorou. E isso pode complicar as exportações brasileiras, porque tem um player com uma qualidade muito boa e que hoje já tem uma competitividade bem melhor. Essa é a tendência na sua avaliação, e a minha pergunta ela tem como base 2 elementos principais. Quando a gente olha aqui que a Argentina anunciou que iria retirar as tarifas de importação de ureia e nitrato de amônio, que são fertilizantes usados na agricultura, ou seja, está deixando o custo de produção mais baixo. E, de outro lado, essa estabilidade econômica gerando mais otimismo até para o setor. Que tipo de cenário você vê no curto prazo para o agro e para o Brasil, já que eles estão em avenidas contrárias na economia? Eu vejo que o Argentina vai continuar a diminuir pressão tributária. Essa queda a zero de impostos de importação para esses produtos move a tendência do governo de diminuir o insumo, o custo do insumo, para que o produtor possa ter uma melhor competitividade e possa exportar mais. Exportando mais, arrecada mais. E arrecadando mais, porque ainda tem um imposto para as exportações, ele consegue diminuir os impostos. Então está fazendo o caminho contrário do Brasil. Arrecadar para diminuir imposto e não aumentar imposto para arrecadar. E essa diferença vai ser observada com os resultados e com resultados sociais, inclusive, porque você gerando trabalho, emprego, a pessoa não precisa de ajuda social. E a melhor forma de regular, de saber, está funcionando a ajuda social, não é com a quantidade de pessoas que entram na ajuda social, e sim com as que saem da ajuda social. Muito e a bem. Argentina vai mostrar isso em breve. Segré, você falou em retenções. Essas retenções têm data para acabar lá? Porque essa é uma angústia antiga dos agropecuaristas argentinos, e se isso acontecer, tem efeito potencial colateral também para a gente, Brasil, que compete nos mesmos mercados, pelo menos para grãos e carnes. O que eu tenho conversado com algumas pessoas do governo é que isso deve ser mais para final do ano, quando a situação fiscal esteja mais equilibrada. Vai ter uma diminuição de um imposto que chama Imposto País, que são pagos, por exemplo, na compra de dólares, na compra de produtos, importação de produtos. Então, isso deve ir diminuindo até zerar, e a partir disso, o segundo passo, que hoje não pode prescindir, é diminuir as retenções para as exportações. Então, aqueles valores que são retidos pelo governo quando uma exportação é feita. Diminuindo isso, a competitividade argentina vai aumentar mais ainda. E aí o Brasil vai ter que brigar. Muito bem, a gente vai brigar por esses mercados atentamente. O agro quer saber mais da Argentina e você fica convidado para voltar mais vezes. Quando você quiser. Obrigada, Obrigado Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan News. A gente segue em frente agora. A Colômbia restringiu temporariamente a importação de carne bovina dos estados norte-americanos, onde vacas leiteiras testaram positivo para a gripe aviária. A gente lembra que recentemente a doença foi encontrada no leite não pasteurizado e acometeu alguns animais. Essa doença, gripe aviária, acometeu alguns animais em regiões lá dos Estados Unidos. É a primeira restrição internacional associada ao surto de gripe aviária no rebanho leiteiro lá dos Estados Unidos. A gente convidou a Safras e Mercado para uma análise sobre o tema e os impactos na pecuária não só do Brasil, dos Estados Unidos, mas também do mundo. Vamos conferir. Bom, a decisão colombiana de suspender temporariamente as compras de produtos de origem bovina dos Estados Unidos é um pouco fora do comum, fora do contexto normal do mercado, considerando que não há problemas, em relação à cadeia produtiva norte-americana, pensando em casos de influenza aviária em bovinos. Isso não gera o menor risco, não tem o menor problema com relação a isso, tá? Não gera nenhum tipo de impacto em relação à bovinocultura de corte norte-americana. No entanto, essa decisão colombiana gera até uma certa estranheza por parte dos americanos. Eles não entenderam muito bem do porquê que isso aconteceu de fato, mas de qualquer forma parece uma decisão de cunho de mercado. E é importante nós mencionarmos aqui o seguinte aspecto: a Colômbia não compra grandes volumes de carne bovina, muito menos dos Estados Unidos. A Colômbia não participa tão ativamente desse mercado, não compra volumes tão expressivos e, em função disso, não traz grandes impactos aos números norte-americanos. A Colômbia não é um player relevante nem na venda nem na compra de carne bovina no mercado internacional. Muito bem. E o Brasil, como fica nesse cenário todo de embargo da Colômbia à carne dos Estados Unidos?
Para a pecuária de corte brasileira, nós temos aqui que ilustrar alguns fatores importantes. A Colômbia também não é um parceiro importante comercial no mercado da carne bovina. A Colômbia não compra grandes volumes de carne do Brasil, tá? Não é um dos grandes consumidores da proteína bovina aqui do Brasil. E mesmo que ela passasse a comprar carne bovina do brasileiro ao invés de carne bovina norte-americana, não geraria grande impacto nas vendas brasileiras, não geraria muita diferença. É preciso também ter o entendimento que o cenário brasileiro é muito diferente do cenário norte-americano. Os Estados Unidos convivem com a influenza aviária desde o início dessa década e tem uma grande dificuldade em controlar, em conter o avanço da doença. Tanto que nós temos a evolução da influenza aviária no hemisfério norte há muito tempo, gerando milhões e milhões de sacrifícios de aves em função do problema, em função desse ocorrido. Ao que tudo indica, nós não teremos aí um grande impacto em relação a mercado, por conta da decisão colombiana, mas o Brasil vai muito bem nas questões de biosseguridade. Esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais brasileiros neste momento. Muito bem lembrado, inclusive, né, a nossa biosseguridade aqui no Brasil. Fernando Iglesias, analista da Safras Mercado, obrigada pelos alertas e importantes destaques. E agora eu tenho um recado para você. A proteção que o seu canavial precisa está aqui na Yara. Yamato é o herbicida pré-emergente para a cultura da cana que tem ação comprovada. Desenvolvido com a exclusiva tecnologia, Yamato age antes mesmo das daninhas aparecerem. O diferencial? Alta seletividade e residual prolongado. Capim braquiária, capim colchão, capim colonial. Yamato domina as daninhas, garantindo a produtividade da sua cana. Yamato também é registrado para soja, para trigo, para café, batata e outras culturas, combatendo uma variedade de plantas infestantes. Flexibilidade de uso para todas as modalidades. Não perca tempo. Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela para saber mais. Yamato, o herbicida pré-emergente da Yara que não dá chance para mato competição. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.